Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT Posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para mais uma edição do programa Linha da Frente, que passa todas as terças-feiras nas suas noites para lhe proporcionar o melhor das discussões que tem que ver com o âmbito não apenas político, sociedade, mas de outras áreas também. Temos connosco painelistas que vão ajudá-lo a compreender todas estas questões e hoje vamos começar por abordar o tema que diz que Elvino Dias, que foi brutalmente assassinado a tiros, com diversos tiros, em companhia com Paulo Guambe, foi distinguido ou então recebeu o prémio de Nelson Mandela. Nós começamos, antes mesmo de pegar neste tema, com a apresentação dos pontos prévios, já saudando a caríssima Telma Yolanda, que nos visita nesta noite de terça-feira para nos trazer o seu entendimento, não apenas em relação a este tema, mas tantos outros que temos já a discutir. Muito boa noite, caríssima, os seus pontos prévios para esta noite. Muito boa noite a todos os moçambicanos. Gostava de agradecer a Deus pelo dom da vida, saudar a Cibelice, ao meu colega de painel, o Alves Mulungo. Cá estamos para apresentar as nossas opiniões, os nossos pareceres neste debate em que vamos discutir assuntos sociais, políticos e econômicos, em especial os temas que foram aqui elencados, e trago como meu ponto prévio o episódio que aconteceu no dia 18 de maio na província de Sofala. Vimos que houve aqui uma pequena marcha de saudação à Vila Municipal de Gorongosa, na cidade em Gorongosa, perdão. E nesta pequena passeata de saudação houve aqui um episódio que me parece um pouco estranho, mas vou deixar aqui como uma questão de reflexão, porque vivemos em tempos em que fomenta-se muito a intolerância política, mas também temos aqui uma polícia que não se percebe se ela realmente serve aos interesses do Estado ou serve interesses de um certo grupo. Então, trago esta questão como reflexão porque é muito fácil olharmos para a polícia e trazer aqui uma abordagem de repulsa, de que a polícia está aqui a atirar contra estes membros por serem dos partidos da oposição. Parece fazer sentido quando se trata de uma oposição que nós atualmente estamos acostumados a ver, porque sempre temos aquela tendência de ver uma polícia que serve os interesses de um certo grupo, mas também chega a ser estranho que o mesmo grupo estaria à procura de paz e usa da sua polícia para fomentar a violência. Me parece haver aqui um jogo político de manipulação das mentes ou de fomentar intolerância política, mas também não deixo de fora a possibilidade de termos aqui uma polícia que precisa de uma boa preparação de abordagem cívica, porque eles devem ter em conta que eles não são polícias para servir a um determinado partido ou aos interesses de um determinado grupo, mas sim uma polícia republicana que vem para servir os interesses do povo. Então, a ser verdade ou não, peço que reflitamos juntos e espero que a polícia, que também são cidadãos da República de Moçambique, que nos assistem neste momento, façam deste momento de reflexão e procurem entender qual é a sua real atividade, a sua real função no Estado moçambicano, porque estamos num momento em que estamos à busca da paz. Episódios como estes não queremos mais. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, caríssima Telma. Passamos então a palavra e cumprimentamos o caríssimo Mulungo, que também está connosco nesta noite terça-feira. Muito boa noite, os seus pontos prévios para esta noite. Muito boa noite. Boa noite a si, Belice. Boa noite, colega Telma. A saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou a partir do seu dispositivo. Vamos discutir em torno de uma hora os fenómenos políticos, sociais e econômicos moçambicanos. Bem, como meu ponto prévio, eu trago aqui uma situação mesmo
muito boa, é uma ação muito positiva que vem do Ministério de Trabalho, ação Social. É uma ação muito boa porque o Ministério do Trabalho e Ação Social está a promover, a nível das raparigas, uma espécie de ministra por um dia. E na sexta-feira finda tivemos a menina Marlene Mabot, que foi ministra por um dia, e este programa está inserido em coordenação com a Plan International, que é uma ONG que atua no mesmo ramo, ou seja, tem que se promover os direitos da mulher, os direitos da rapariga, mas o Ministério pretende usar a própria rapariga como sendo o exemplo para poder, de facto, fazer chegar esta mensagem às demais moçambicanas que, de facto, andam em zonas sem possibilidade de poder obter qualquer tipo de informação e captá-la e usá-la devidamente para que tenha consciência daquilo que são os seus direitos. Este plano é conhecido como Girl Takeover, para uma promoção da rapariga na participação em processos de tomada de decisão. Ou seja, Moçambique sente-se que há uma ausência das raparigas naquele que é o processo de tomada de decisão. A título de exemplo, eu vou buscar alguns exemplos ou cenários das manifestações. Nós, quando olhamos para as manifestações, principalmente em Vladimir Lenin, nós tivemos uma moça que esteve por frente das manifestações e ela ganhou uma notoriedade. Ganhou uma notoriedade por quê? Porque no meio a esta ausência da rapariga, grandes ações na nossa sociedade, na qual muitas das vezes vemos homens, não que tenham mais relevância em relação às mulheres, é por falta de conhecimento, e também algumas mulheres são criadas em ambientes que não são propícios, ou seja, elas não são propensas a ter esse tipo de informação que lhes possibilita aderir a qualquer tipo de evento. Então nós tivemos lá uma mulher a intervir, a conversar com os polícias, e ela ganhou muita notoriedade. Então, precisamos de mais exemplos do género. Nós temos, de facto, várias mulheres, temos a própria colega Telma, depois temos várias outras mulheres que, a nível do nosso país, que têm, de facto, tem de facto dado exemplos. O nosso maior exemplo de mulher a nível nacional é a Maria de Lourdes Mutola, que é a heroína, é uma heroína nacional, precisa mesmo das nossas vênias, ainda viva. Temos mais mulheres que participam direto e indiretamente e conseguem alterar alguma coisa no nosso quadro político, econômico e social. Então, é preciso nos engajarmos no sentido de trazer estes exemplos. É verdade que o nosso país, as boas ações ou as ações positivas são mais acanhados em relação às polêmicas. É por isso que o nosso governo é só conhecido nas polêmicas. Nas ações positivas, como o caso do género, onde tivemos a Marlene como ministra por um dia, é algo que não está soando muito no seio da sociedade moçambicana. Mas é uma verdade, está lá. A ministra Ivete Alane está de parabéns, ela e sua equipe, por promover, através de uma passagem de liderança, nem que seja por um dia, mas a pessoa sente-se e pode colocar isso no seu currículo, mas também pode fazer disso uma atividade diária, porque daquele dia aprendeu alguma coisa e diariamente pode efetuar atividades para poder ter uma participação direta na nossa vida social, na nossa vida econômica e na nossa vida política. Que somos nós, os homens, sem as mulheres, porque são elas o alicerce de qualquer homem que se encontra na sociedade, ou seja, só nos tornamos homens quando temos uma mulher, desde a nossa mãe, a nossa esposa, as nossas filhas. É preciso que nós comecemos a olhar as mulheres com o respeito devido, porque elas têm uma palavra para a nossa sociedade. E só assim podemos crescer e recordar sempre que são a maioria em Moçambique. Então devemos lhes proporcionar o devido respeito. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Eis que fazemos então a transição para o primeiro tema a ser discutido, o caso de Elvino Dias, que foi premiado já até na época em que é assassinado com o prémio Nelson Mandela. Elvino Dias foi advogado moçambicano
como também defensor dos direitos humanos, foi brutalmente assassinado a tiros em Maputo enquanto estava em um veículo com Paulo Guambe, este que era mandatário do Partido Podemos. Igualmente morto no mesmo ataque. Dias era conselheiro jurídico do candidato presidencial Venâncio Mondlane e estava envolvido nas eleições gerais de 2024. Caríssima Telma, começo mesmo consigo esta discussão. Considerando o contexto político atual que Moçambique vive, que é demasiado tenso, poderíamos assim dizer, como também as denúncias de irregularidades eleitorais, até que ponto é que este crime pode ser interpretado como uma tentativa de silenciar vozes de fato dissidentes? Bem, muito obrigada, Belice, pela palavra. Relativamente a este tema, eu tenho aqui uma análise que vai ser feita de forma genérica quando se trata de exercício das liberdades fundamentais e os direitos do cidadão, sobretudo os direitos à expressão, os direitos à imprensa. O Elvino Dias era um advogado e que, de certa forma, ele está ligado à área de direitos humanos, conforme o seu prêmio revela. E ele era um jurista exímio, que caracterizou-se por muita integridade e que, digo sinceramente, que o prêmio foi merecido. Mas digo que esta questão se contextualiza neste âmbito porque no mesmo cenário do Elvino Dias e Paulo Guambe, percebemos que houve muita violação de direitos humanos, das liberdades fundamentais, de expressão, de imprensa, e vou dar aqui alguns exemplos claros que ocorreram na mesma sequência. Tivemos aqui o caso da detenção da Sheila Wilson. Ela foi raptada quando tentava trazer aqui uma pequena reportagem ali em frente às Nações Unidas, quando os antigos membros do SNASP estavam a reivindicar os seus direitos por não serem pagos os seus subsídios. Então, eles raptaram esta jornalista, que de igual forma a mesma atua numa ONG que trata da defesa dos direitos humanos. Então, é só um exemplo de que a questão de aceitar que podemos ter defensores de direitos humanos, jornalistas a trabalharem de forma livremente aqui em Moçambique ainda constitui um desafio. Há um excesso de controle da mídia pelo governo e a mídia é gerida pelo próprio governo. Inclusive as televisões privadas, elas podem tentar atuar de forma imparcial, mas sempre há uma mão invisível, e a forma como tem acontecido é que às vezes nomeamos os diretores ou especiais daquelas televisões que estejam alinhados ao partido no poder, e que a censura não precisa ser feita pelo próprio partido. O membro daquela televisão, ele tem a ousadia ou a capacidade de filtrar porque ele sente-se parte daquele grupo. E isto, de alguma forma, mina a liberdade de expressão. O que aconteceu com Elvino Dias? Ele era um advogado imparcial, mas também aliava-se à questão da oposição. Ele não era um advogado simples, ele também era um advogado de um ator que se opõe ao sistema. E de salientar que nesta oposição, ele tentou mostrar-se firme aos seus ideais, o que não é habitualmente visto em Moçambique. Boa parte dos opositores aqui em Moçambique tem uma tendência de depois cair em negociações, em clientelismo, que é o típico da nossa democracia falhada, porque esta não é uma democracia. Fim ao cabo, depois de tantas discussões, encontra-se um meio termo negociado a portas fechadas. Mas o Elvino Dias era daqueles que ele resistia às suas decisões e fazia questão de fazer uma prestação de contas ao povo que lhe deu aquele espaço juntamente com
com o seu líder, que era o Venâncio Mondlane. Então, aquela prestação de conta que ele fazia, sem temer represálias, sem temer o que poderia lhe acontecer, em algum momento colocou-lhe em maus lençóis. Até hoje ainda não se provou quem foi o mandante do crime de Elvino Dias. E há uma coisa que sempre temos falado, que enquanto a Justiça da República de Moçambique não se mostrar eficiente para esclarecimento de casos como o do Elvino Dias, como o do Carlos Cardoso, que foi esclarecido depois de muito tempo, e ficou evidente que tudo isso tinha a ver com a questão da liberdade, da defesa dos interesses do povo. Então, nós estamos a viver um momento tenso e que espero que nesta nova era, nesta nova etapa que o governo decidiu passar, nestes novos acordos, possa-se pensar e repensar em como lidar com questões ligadas aos direitos humanos, às liberdades fundamentais, sobretudo a manifestação, a expressão, porque há uma violação por parte do governo, mas também percebo que a população em si também ainda não está preparada para assumir esta posição de revolução. Eu vou dar um exemplo muito simples relativamente a esta questão. Nós, quando pensamos em manifestar um direito, nem todos temos conhecimento de como o fazer. Tem um exemplo de alguns funcionários de um empreiteiro que participaram na construção de uma estrada em Inhambane e que não foram pagos. A forma que encontraram de manifestar foi de ir destruir a estrada. A questão que eu coloco, será que eles agiram de boa forma? Ainda há possibilidade deles reivindicarem o seu direito de ser pagos como trabalhador? Então, de alguma forma, eles tinham razão, mas eles perderam razão pela forma como eles se manifestaram. Então, aqui o que eu trago como reflexão neste sucedido, porque para mim não basta só olhar para o prêmio, que é um grande incentivo e é de louvar, porque pelo menos isso vai encorajar os juristas que ficaram e também vai relembrar que há uma necessidade de investigar e trazer esclarecimentos sobre este crime, mas também há uma necessidade de relembrar aos cidadãos como é que eles devem fazer a exigência dos seus direitos, porque não é sair à rua, colocar barricadas, começar a incendiar. Também é o momento de trazermos uma reflexão à nossa Polícia da República de Moçambique, que em momentos em que nós temos um concidadão a se manifestar, a marchar, nós temos que ter uma boa abordagem cívica quando este processo não está a correr de maneira correta, porque nós assumimos que uma manifestação, ela é comunicada e neste comunicado a polícia deve estar lá para ajudar a controlar aquele cenário e o roteio daquela manifestação. O Elvino Dias estava aqui a defender uma causa que tinha a ver com a justiça eleitoral. Defendeu o Venâncio Mondlane durante as eleições autárquicas e defendeu de novo nas eleições gerais. E nesta luta, feliz ou infelizmente, até não é feliz, infelizmente, este cidadão acabou perdendo a vida em circunstâncias que até agora não foram esclarecidas. Estas 25 balas ainda estão gravadas na mente de cada moçambicano e que se este caso não for esclarecido, o governo do dia sempre será conotado como culpado. Então, eu vou aproveitar neste momento, congratular o Elvino Dias pelo prêmio recebido, mas chamar a reflexão do governo sobre o esclarecimento deste caso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Bem, a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos da América e a União Europeia, condenou o assassinato e pediu uma investigação rápida e completa. Crescimo Mulungu, uma vez mais, muito boa noite. A resposta das autoridades e a pressão internacional têm sido suficientes, de fato, para garantir uma investigação mais imparcial e eficaz sobre o assassinato de Dias? Bem, eu creio que é mais uma pressão. Quando nós estamos no Estado soberano, por mais que haja uma pressão internacional, o Estado ele funciona ao seu ritmo. E eu quero acreditar que a autoridade moçambicana, para este caso, funcionou ao seu ritmo,
tanto que esclareceu um pouco, não foi profundo, mas no seu esclarecimento, se bem me recordo, dizia que foram problemas passionais. E quando levantou a ideia de serem problemas passionais, o grosso dos moçambicanos não aceitaram de bom tom essa justificativa por parte da polícia. Pronto. Era de se compreender pelo contexto, mas também se a polícia tivesse somente essa justificativa, não tinha como proceder em outros termos, porque, perdão, pelo sim ou pelo não, as pessoas esperavam ouvir que sim, foi o partido X a mando do fulano de tal, ou foi a organização X ou o grupo X, tem por detrás disso uma questão política. É por isso que o Elvino, de facto, foi vitimizado naquela noite. Então, existem duas coisas, muitas das vezes. Existe aquilo que nós queremos ouvir e existe aquilo que é a suposta realidade. Então, é preciso, muitas das vezes, tentarmos ouvir, não com preconceito, mas ouvirmos e compreendermos que, se calhar, é uma primeira fase. Ainda pode-se apurar mais informações e elas podem ser canalizadas ao povo moçambicano. E noutro, porém, temos que compreender também que nem todas as informações a polícia vai partilhar, porque ela precisa ter um determinado tipo de sigilo, porque é algo muito delicado. Foram muitos tiros disparados. Eu gosto muito de ouvir a ideia de 25 tiros que a colega Telma levantou e pergunto a mim mesmo se alguém contou ou a pessoa supostamente foi apanhar cápsulas e assumiu que foram 25 tiros. Porque quando amanheceu naquele dia, havia alguém que disse que quando eu tentei filmar, foi arrancado o telemóvel. Então, não compreendo o contexto da contabilização das cápsulas para se atingir o número 25. Mas eu creio que essa pressão, em parte, pode ter funcionado, como também não. Ficamos aqui na zona de Penumbra porque a polícia de imediato justificou, não foi algo passional. E houve também algumas informações no sentido de que não foi algo combinado aquele encontro entre o Elvino Dias e o Paulo Guambi, que só foi um encontro ocasional e que o Paulo Guambi, se calhar, esteve no local errado na hora errada, é por isso que também foi vítima e que o alvo mesmo era o Elvino Dias. Mas focando mesmo na ideia do prémio, eu creio que esse prémio, ele, em parte, é reconhecimento da luta pela democracia. Quando digo luta pela democracia, não que esteja a diminuir o valor da Renamo no panorama político nacional. A Renamo sim teve sua contribuição para a democracia a nível nacional, mas este reconhecimento de Elvino Dias por parte da Organização das Nações Unidas, eu creio que eleva qualquer tipo de expectativa em termos de valores democráticos, ou seja, em termos de contribuição. Esse é um reconhecimento a mais alto nível, são as Nações Unidas. Esse é um prémio que a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela, de facto, desde 2015, começou a atribuir, e é atribuído de 5 em 5 anos. Escolhe-se 2 pessoas em 2 regiões para poder se atribuir este prémio. Então, não podemos minimizar este prémio. É um prémio de reconhecimento imenso, tem uma grande envergadura. Eu creio que o próprio governo devia aparecer, porque o Elvino Dias é um cidadão moçambicano, o próprio governo devia congratular por receber este prémio, porque demonstra que houve uma contribuição. Eu creio que as Nações Unidas não são tão tendenciosos para avaliar uma luta do Elvino Dias, que lutava na oposição para poder atribuir este prémio. Eu creio que houve muita imparcialidade, olhou-se por os pontos como contribuição para a questão da evolução democrática a nível nacional e principalmente o respeito aos seus valores no procedimento pelo qual o Elvino Dias dirigia os seus processos nos tribunais para poder, de facto, fazer sentir aquilo que eram os direitos do seu candidato, que era o Venâncio Mondlane, tanto nas autarquias e tanto neste processo de execução de inscrição para
o Venâncio Mondlane ser candidato presidencial. Eu creio que eles olharam mais ou menos para como o Elvino Dias dirigiu os processos. É por isso que no prémio a distinção mesmo é para um ativista social, não é para um membro da oposição, é mesmo para uma questão de ativismo social. Então eu olho muito nessa ideia de reconhecimento e de luta pela democracia a nível nacional. Nós estamos a dizer que o partido no poder ou há um grupo que está contra os valores democráticos, só que há uma resistência, porque eu creio que muitas pessoas ainda não assimilaram essa ideia democrática em Moçambique. É preciso que nos transformemos em democratas para poder democratizar o nosso Estado. Em outra parte, eu acho que é uma denúncia à violência política. No nosso Estado, de uma forma involuntária, nós temos assistido uma espécie de violência política, mas não é uma violência política perpetrada quando vamos a fundo de forma propositada, porque nós vemos dispositivos como as Forças de Defesa e Segurança com comportamentos desiguais dentro das próprias forças, ou seja, você tem a força da PP, tem a Polícia de Trânsito, tem o IRE, tem o PAI, tem várias forças, mas quando nós começamos a medir o comportamento de cada força, começamos a perceber que há uma em específico que tem se comportado na vertente que nós consideramos como sendo violência política. Então, se é uma no meio de várias, então os dados estatísticos nos levam a atender ou a compreender que se calhar há um tipo de problema no comando específico daquela força. Então, é preciso, se calhar, olharmos a coisa por aí, que há uma força que não compreende muito o seu espaço de atuação, como ela deve atuar, como é que funciona a ideia de direitos humanos quando ela atua. Então, eu creio que é compreensível essa ideia de violência política nos baseando nas atuações desta força, não de uma força ligada a um determinado tipo de governo ou grupo. Numa outra vertente, temos aqui a pressão sobre o governo moçambicano. Isto também é uma pressão para o governo moçambicano, para que também comece, de facto, a correr atrás do prejuízo, porque passam cerca de 30 anos, 31 anos depois da democratização do Estado moçambicano. É verdade que nós ainda estamos em processo, mas é preciso acelerar este processo. Nós, hoje em dia, temos abertura internacional, temos vários canais para poder explorar, que nos possibilitam compreender a evolução de vários Estados a nível democrático. Então, eu creio que este prémio também vem confirmar essa ideia de fazer pressão. Faz pressão no sentido de que nós, como uma nação moçambicana, temos que fazer valer o valor deste prémio, porque o prémio não é só para o Elvino Dias, é para um Estado como todo. Então, nós, como Estado, temos que fazer valer este prémio. Porque é que recebemos uma distinção, Nelson Mandela, que foi conhecido como alguém que lutou de uma forma pacífica contra o apartheid. Depois, temos aqui uma espécie de inspiração para movimentos democráticos. É verdade que hoje, pela forma como está a política ou o cenário político nacional, nós temos uma espécie de movimentos adormecidos. É preciso compreender porque é que elas estão adormecidas. É que nós entramos numa nova era na política nacional. Vou levantar alguns exemplos só para tentar sustentar essa ideia de nova era. Nós temos o encerramento do mercado grossista. Este encerramento pressupõe uma reestruturação do próprio mercado, mas se formos a compreender, há grupos dentro do mercado que solicitam a presença do presidente do município para dar explicações de por que vai se encerrar o mercado. Ou seja, o povo começa a compreender o seu nível de poder e está a exercer devidamente. Então é mais ou menos por aí que nós começamos a compreender essa ideia de inspiração de movimentos democráticos. Então essa é uma nova forma de ser que esses movimentos que nós temos a nível nacional não estão a compreender, por isso não estão a ter uma intervenção de forma pontual, uma intervenção com que elas coadunem de facto com aquilo que é a realidade política hoje. Então eu creio que este prémio ele não cai do céu para fortificar a imagem da oposição e nem do partido no poder, mas ele cai para nós como sendo algo necessário, principalmente pelo cenário atual,
para nos trazer a ideia de que é preciso que a democracia a nível nacional seja amadurecida. A ideia, como levantava a colega Telma, a ideia de liberdade de expressão, liberdade dos jornalistas, é preciso que ela seja consolidada para que, de facto, o quarto poder funcione devidamente. E a timidez da funcionalidade ou operacionalidade de alguns atos, sejam do governo ou desses partidos que eu digo que estão adormecidos, ela, em parte, emana desta não utilidade desses meios de comunicação, porque é preciso comunicar tudo o que é feito no nosso país. A timidez, ela começa, de facto, a roer as unhas todas da expectativa daquelas pessoas que, de facto, têm ou esperam alguma coisa de todos os fragmentos políticos a nível nacional. Muitíssimo obrigado. Para além de Elvino Dias, temos outra distinção. Passamos então a fazer a transição por uma questão de tempo que já nos está a fugir para um outro tema em que Moçambique foi reconhecido internacionalmente como um dos campeões na luta contra a malária, devido à redução consistente, melhor dizendo, de casos, a implementação de estratégias eficazes de prevenção, como a redução, como também a distribuição de redes mosquiteiras e o uso de inseticidas. Caríssima Telma, mais uma vez começo contigo esta discussão sobre a distinção de Moçambique como um dos campeões na luta contra a malária, doença esta que matou e possivelmente continua a matar milhares, mas hoje o cenário parece um bocado diferente. O que eu gostava mesmo de saber é como manter os possíveis avanços e garantir que o reconhecimento internacional perdure. Bem, em primeiro lugar, queria mesmo congratular ao governo por ter trabalhado de forma abnegada para chegarmos a este nível, porque há 10 anos atrás, malária era a doença que lotava os hospitais da República de Moçambique e não poupava nenhum hospital, seja no campo, na cidade, no distrito, em todos os níveis nós sofríamos com a malária. A malária não escolhia a ninguém. Por quê? Porque as formas de prevenção da malária ainda eram muito reduzidas e também não eram muito aplicadas. Então, o trabalho de consciencialização da população sobre como combater a malária foi muito bem assimilada, e também gostava de parabenizar a todos os moçambicanos que foram ouvindo estas campanhas de consciencialização sobre o combate à malária, como o uso das redes mosquiteiras, as inseticidas, a limpeza das valas, a limpeza dos quintais, retirada de lixo nos quintais. Então, fazia-se sempre estas publicidades, inclusive nas TVs, porque em todas as casas nós já tínhamos lá aqueles comprimidos amarelos, famosos quartentes. Então, hoje em dia já é difícil ouvir que alguém está de baixa porque tem malária de uma cruz, tem malária de duas cruzes, tem malária cerebral. Então, é um ato de congratular. Mas neste debate, vamos também incentivar ao governo e persuadir para que continue a trabalhar, porque o maior desafio agora que pode nos fazer regredir, caso não tomemos atenção e nos adormecemos por conta de ter recebido esta distinção como campeões, podemos regredir de uma forma pior. Nós temos um sistema de saneamento do meio muito precário. As cidades de Maputo, principalmente nos bairros de Mafalala, Xamanculo, e também nos distritos, temos algumas valas muito cheias de lixo, de capim, e aquilo vai criando um ambiente propício para o crescimento dos mosquitos e aumento da dengue, que é o mosquito que causa malária. Então, nós queremos exortar aos presidentes dos municípios para trabalharem massivamente na recolha de lixo, na limpeza das valas, porque é o que tem contribuído
para o crescimento desta doença. E se formos a ver, parece que houve um relaxamento, principalmente na cidade de Maputo. Na cidade de Maputo é muito comum nas ruas da Malhangalena encontrar lixo amontoado, já não é recolhido. Já é muito comum encontrar valas da Mafalala cheias de lixo, valas na Costa do Sol, eu falo mesmo do meu bairro, cheias de águas mal paradas, que não estão a ser drenadas, não há nenhuma limpeza. Então, isto não vai ajudar para que perdure este prêmio. Então, temos que começar a refletir não só na ideia de combater a malária, mas pensar numa cidade limpa e continuar a ajudar as mulheres, por exemplo, as mulheres grávidas, o que as unidades sanitárias já têm feito como uma política governamental. Toda mulher grávida tem direito à rede mosquiteira. Não vamos relaxar, vamos continuar a dar as redes mosquiteiras, que é para poder dar um incentivo no combate a esta doença. E muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Diga-se que a distinção chega no momento em que o país ainda registra milhares de infecções e mortes anuais. Não sei se concordo, maioritariamente em crianças. Crescimento longo. É mesmo para si esta pergunta, apesar da distinção, milhares de pessoas, tal como referimos anteriormente, continuam a morrer de malária no país. Esta homenagem internacional não é de certo modo um paradoxo? Não, eu creio que não é um paradoxo como tal. Eu creio que chega como forma de incentivar o Estado moçambicano a continuar, porque se calhar eu estou em crer que esta distinção emana de uma percepção de que se calhar Moçambique está num bom ritmo na sua luta, mesmo com tantas vicissitudes, nós continuamos num bom ritmo, então se calhar isto é para impulsionar os moçambicanos a continuar de facto a lutar de forma a minimizar os danos que a malária tem causado a nível nacional. Eu estou muito ciente de que temos problemas nas nossas unidades sanitárias e temos a greve também dos médicos, enfermeiros e companhia, mas eu parabenizo estes profissionais de saúde que, de facto, no meio a tantos problemas, no meio a tantos desafios, eles têm conseguido fazer, de facto, o seu trabalho e têm honrado as suas batas. Então, isso é importante para a nossa nação. É verdade que eles fazem as suas greves, mas nunca deixaram de atender aos moçambicanos. Os hospitais estão a funcionar, eles estão lá a atender, mas estão nessa greve. Nós devemos, de facto, nos solidarizar com a greve dos médicos, porque é muito importante que eles consigam, de facto, ter material para combatermos mais a malária, porque a ausência de material é o que tem feito os médicos levantar-se ou levantar as suas vozes para, de facto, reivindicar aquilo que eles acham que não está muito bom no setor. E quem somos nós cá de fora para poder dizer que se calhar eles reclamam de estômagos cheios, enquanto eles que estão lá, que vivenciam o dia a dia, é que têm domínio de facto do cenário a nível local. Então esta distinção ela chega para incentivar também o próprio médico, o próprio enfermeiro, o servente, de que de facto há um trabalho que está sendo feito, mas há reconhecimento internacional. Então estamos todos de parabéns. Essa distribuição que nós temos visto, esses programas de distribuição de redes mosquiteiras, repelentes, elas têm surtido o efeito. O efeito é esta diminuição de mortes ou doenças ou infecções causadas pelo mosquito da malária, o dito mosquito anófelos. Mas temos que reconhecer sim que continuamos a ter perdas de vidas, principalmente nas crianças, continuamos a ter pessoas infectadas, mas a nossa luta ela está a valer a pena, daí que essa distinção ela de facto vem confirmar isso. Temos que também reconhecer que neste momento há pessoas que perderam os seus entes queridos por conta da malária. Para já vão as nossas mais sentidas condolências. Nós estamos a dizer que este prémio vem premiar no meio da dor.
ela vem premiar porque compreende-se através de dados, através de números. É assim como as organizações a nível internacional olham para o cenário. Elas não olham para o cenário cá dentro, as mortes ou as infecções que têm acontecido. Elas olham tendo em conta os números, ou seja, se o nível de infecção ela é muito baixo, elas compreendem que sim, então se calhar há um trabalho que está sendo feito. E temos várias organizações internacionais, as ONGs, que têm ajudado o Estado moçambicano neste combate a este problema que é a malária para a nossa sociedade. Então não podemos deixar de fora, também estão de parabéns essas ONGs e várias outras entidades que estão interessadas em combater, de facto, o alastramento de forma agressiva a nível do território nacional desta malária. Mas é preciso que instituições ou órgãos como o município da cidade ou os municípios a nível nacional contribuam com os seus trabalhos a serem feitos devidos para evitar estancamento de águas ou águas negras, porque estes causam esta doença, ou seja, propiciam o ambiente para a infecção a este tipo de doença. Então é preciso que se faça um trabalho de saneamento devidamente às outras entidades. E nós, como povo moçambicano, se calhar podíamos ajudar os nossos municípios. É verdade que eles pagam salários aos funcionários para poder limpar os drenos ou as drenagens, mas nós, aos domingos, se calhar, podíamos criar esta cultura de passar a limpar os nossos drenos. Temos drenos aqui em Acordos de Lusaka que estão cheios de capim, tem água que não consegue circular devidamente por causa deste capim, da areia que tem se aglomerado. Eu acho que com uma pequena mão, todos os domingos, cada bairro conseguiria, se calhar, ajudar de forma a fazer com que tivéssemos essa minimização. Porque depois da malária, esse tipo de águas paradas, elas causam doenças como a cólera. Então é preciso recordar o fenômeno que tivemos em Namicopo no ano passado. Tivemos, acho que foi em Assunge, tivemos morte de muita gente por conta da malária. Então é preciso que nós também, como comunidade, como moçambicanos, ajudar a fazer as limpezas nas nossas cidades, nos nossos bairros, nos nossos distritos, de forma a minimizar estes danos, porque interessa a todos nós ter uma boa saúde, mas boa saúde ela sempre emana de uma boa organização, de uma boa limpeza. Quando nós somos limpos, evitamos ou diminuímos os danos no seio da nossa sociedade. Isto também é igual às nossas casas. Quando as nossas casas são limpas, elas não são propensas à existência de ratos, baratas e outro tipo de insectos que podem dar-se fazer. E nós estamos a assistir também uma propagação, ou seja, uma praga de percevejos. Isso se calhar também podíamos ajudar através das limpezas nas nossas casas, nos nossos bairros, a limpar e combater esses insetos. Então também depende de nós, depende dos médicos, também depende das estruturas governamentais para podermos de facto ter mais distinções, que seja a próxima distinção a nível da HIV, tuberculose e outras doenças que têm de facto apontado a nossa nação moçambicana. Muito bem, acho que encerramos esta discussão em relação à malária, em que Moçambique, por um lado, é distinguido como um dos campeões na luta contra esta mesma doença, e do outro, nós falamos sobre o HIV, em que o mais recente relatório da UNAIDS, Moçambique é apontado como um dos 3 países do mundo com maior número de infecções pelo vírus da imunodeficiência humana, isto é, HIV. Caríssima Telma, uma vez mais começo consigo. Como é possível que depois de décadas do início da luta contra o HIV, Moçambique ainda esteja na lista dos 3 países com maior número de infecções no mundo? Onde é que falhamos como Estado e sociedade? Muito obrigada. Relativamente a esta questão, é um pouco triste quando combatemos uma doença e entramos noutra, e que esta é mais grave por esta ser uma doença crônica. E no âmbito desta doença ser crônica, eu acho que a maior falha
que está a haver é falta de lealdade entre os parceiros, porque não vamos culpar tudo ao governo. É falta de lealdade e uma cultura de transparência nas nossas relações sociais e amorosas. Por que digo isso? Porque é muito comum numa família ter um membro infectado pelo vírus do HIV e não conseguir se expressar por conta do estigma, por conta do preconceito, por conta do desprezo. Então, aqui há uma luta que deve haver, primeiro, de consciencialização sobre os riscos do contágio da doença, mas a forma também como devemos tratar pessoas vítimas do HIV. Porque o que acontece é que as pessoas com HIV, elas acabam se escondendo e provavelmente acabam se relacionando com pessoas sem serem transparentes, o que é errado, porque se a pessoa tem o vírus de HIV, consegue ser fiel ao seu parceiro e o seu parceiro aceita esta condição, juntos podem combater e viver mais tempo e evitar que esta pessoa contamine a outra pessoa. Mas a nossa sociedade cria uma certa pressão que a pessoa que é vítima de HIV provavelmente tenha que ter uma capacidade ou uma, costumamos chamar de inteligência emocional e força emocional de poder se abrir e falar sobre este assunto sem temer represálias, sem temer desprezo, sem temer preconceito. E nós agindo desta forma, desprezando, estigmatizando pessoas vítimas do HIV, nós não estaremos a contribuir para o combate ao HIV, mas nós estaremos a contribuir para que corramos o risco em que se mais de 50% da população esteja infectada pelo HIV, porque a pessoa terá o HIV e não vai conseguir se expor diante desta doença, que é para proteger o seu parceiro, para proteger a sua família, por conta do estigma. Então, a pessoa vai morrendo e vai contaminando as outras e nós vamos acabar todos contaminados porque nós não conseguimos enfrentar esta doença como uma doença que pode ser combatida e que podemos dar forças às pessoas que são vítimas desta doença. Vou aproveitar também chamar a atenção à questão de múltiplos parceiros e a falta de fidelidade, porque também há pessoas que são vítimas do HIV que provavelmente não sejam prostitutas ou não sejam prostitutos, mas também foram vítimas de infidelidade. Existem mães de filhos com crianças em casa que teve um parceiro, talvez em 1960 e tal, e nunca saiu de casa, sempre teve o mesmo parceiro, mas também pode ter um parceiro que anda nas ruas e vai trazer doença a esta mamãe em casa. Como também pode haver parceiras infiéis que vão carregar doenças e vão trazer a doença em casa. Então, esta questão de infidelidade também coloca em causa algumas pessoas que talvez perguntam-se como é que eu vou sair para dizer que eu tenho esta doença, onde é que apanhei, como é que isso aconteceu. Porque o rótulo que existe na sociedade é que todo aquele que contraiu HIV-Sida brincou mal, ou porque... Então, as pessoas vão diabolizando todo mundo que teve esta doença e vão sendo rotuladas como pessoas que estão à beira da morte, que já não tem muito tempo de vida, e isto vai criando um espírito ainda que os ativistas, as pessoas vítimas de HIV saiam, façam palestras, essas palestras acabam tendo um impacto muito reduzido, porque nós como sociedade não nos abrimos para apoiar estas pessoas, para que elas tenham mais tempo de vida, para que elas ajudem as outras pessoas a não contrair a mesma doença. Então, eu acho que a maior falha não é apenas como Estado. Como Estado, sim, devemos continuar a ajudar com políticas como palestras nas unidades sanitárias, como tem sido feitos, para fazer com que estas pessoas sintam-se mais leves, sintam-se mais abertas, cuidem-se mais, não cedam
o estigma, não cedam à pressão social e cuidem da sua saúde como a coisa mais preciosa que eles têm do que uma simples aceitação. Porque eu acho que o slogan do Ministério da Saúde, que o maior valor é a vida, não é mentira. Ainda que a pessoa tenha maiores riquezas, se não tiver saúde, se não tiver qualidade de vida, esta pessoa vive, mas ela não é feliz consigo mesma. Temos pessoas que são milionárias, às vezes sofrem porque talvez tem problema de rim, tem problema de diabetes, e vais ver que tem uma pessoa que senta no chão, dorme no chão, não tem uma casa condigna, mas tem paz de espírito porque tem saúde, porque sabe que tem esperança de vida. Então, nós também temos que passar a incentivar essas pessoas a cuidar da sua vida para que tenham melhor qualidade de vida, para que prolonguem a sua qualidade de vida, para que eles tenham uma vida saudável e não sejam estigmatizadas como pessoas diferentes na sociedade. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, caríssima Telma. Bem, com cerca de 2,1 milhão de pessoas a viver com o vírus, o desafio continua muito grande, mesmo com os avanços na distribuição de antirretrovirais. Eu aproveito das declarações da caríssima Telma para fazer uma pergunta que possivelmente poderá acrescentar aquelas que foram as suas declarações. Apesar desta distribuição de antirretrovirais, por que é que Moçambique continua a registrar novas infecções em massa? Será a educação sexual um tabu que Moçambique ainda não conseguiu enfrentar de frente? É assim, em termos lógicos, eu acho que a distribuição de antirretrovirais significa que distribui-se às pessoas que já estão contaminadas. Então, isto não diminui de facto ou não previne a contaminação por HIV. Mas é preciso, se calhar, na sua segunda colocação, que é a ideia de que a educação sexual pode estar a falhar. É assim, nós somos africanos, a educação sexual para nós é um tabu, mas não chega a ser tabu como tal. Eu não olho muito nessa vertente de ser tabu, eu olho na vertente de integridade moral. Ou seja, os pais muitas das vezes falam sobre sexo com os seus filhos, mas falam na vertente de produção, que é a vertente da criação, ou seja, é bíblico que o sexo ele serve de facto para a procriação, ou seja, para nós podermos nos multiplicar, como mandam os mandamentos bíblicos. Então, muitas das vezes os pais sentam com os filhos e dão a educação nesta vertente, na vertente de que você um dia terá uma esposa ou terá um esposo e vocês vão se relacionar para poder ter filhos. Os pais educam desta forma. Então, nós quisemos buscar exemplos europeus ou americanos, ou seja, eles falam da prática do sexo como se fosse algo do dia a dia, do cotidiano, nas suas relações, ou seja, eles falam também do famoso sexo ocasional. Nós não temos isso nas nossas tradições, a ideia do sexo ocasional, ou seja, só fazem sexo, as pessoas têm compromisso. Então, veio-se muitas das vezes essa compreensão de relações a ser destruído por conta da inserção de vários métodos para poder, de facto, combater esta propagação do HIV. O que, per si, não que esteja errado, eu compreendo que são métodos que são inseridos com o objetivo de diminuir o alastramento dessa pandemia, mas devia-se compreender que há métodos que podem ser adotados para africanos, para que eles compreendam, porque os africanos, quando chegou o HIV, morreram mais os homens, porque os homens não queriam ficar na fila do hospital para poder receber os comprimidos. Mas as mulheres sempre estiveram lá porque valorizam a vida. É só ver os desportos radicais, são os homens sempre que estão lá. Quem morre por acidente de aviação são os homens, porque nas noitadas das bebedeiras os homens estão lá cheios. Então as mulheres valorizam mais a vida em relação aos homens. Essa é a minha compreensão. Alguém pode ter um outro tipo de percepção. Eu compreendo de facto. Então por aí devia-se criar métodos que de facto estão inseridos no contexto africano.
Então, a primeira falha foi essa. E o africano olhou e disse, olha, querem impedir a minha propagação. Porque o africano, é norma, o homem, tem mais de uma parceira. Os nossos avós, até os nossos pais, alguns, têm mais de uma parceira. Então, isto foi visto como uma ameaça do próprio africano. É verdade que não foi tão explícito, mas de uma forma subjetiva ficou a ideia da ameaça. E depois, a má compreensão e a má projeção dessa educação que culminou com essa má interpretação. Ou seja, hoje as pessoas usam o preservativo, por exemplo, que é o método mais convencional para se prevenir do HIV, usam preservativo para evitar gravidez. Então, por aí tínhamos que compreender que a ideia do preservativo ela também foi mal interpretada, porque as pessoas só usam para evitar gravidez. Então, por aí havia uma coisa que andava mal. Depois tínhamos também uma outra compreensão, é que no campo temos poucas pessoas com HIV-Sida. Depois, por aí, começávamos a questionar, mas por que no campo são poucas pessoas com HIV-Sida e se calhar até não tem pessoas com HIV-Sida? Porque nos campos, tu não tens hospital nas proximidades para as pessoas irem buscar os antirretrovirais, não chega lá a educação sexual, essa que nós temos hoje em dia. Muitas coisas não chegam àquelas pessoas, ou seja, aquelas pessoas estão inibidas de um direito fundamental, que é direito à informação. Então, o HIV foi se propagando numa vertente que começamos a ver que se calhar tratava-se de um negócio. Porque cada vez mais que nós tivéssemos pessoas contaminadas, teríamos mais ajuda. E essa ajuda significa que os fármacos produzem antirretrovirais e alguém vai comprar lá para poder fornecer os moçambicanos. Então, se não tiver um mercado para poder fornecer o antirretroviral, significa que o produtor do antirretroviral não terá seu lucro e aquele que se beneficia com este processo de troca de uma parte é de um favor, mas de uma parte de uma aquisição também não vai se beneficiar. Então começamos a ver isso como um negócio e é um negócio extremamente lucrativo que nós, Moçambique, juntamente com a África do Sul, que dividimos a fronteira, ficamos como um dos maiores vitimizados a nível mundial. É verdade que temos aqui a Índia, a mistura, mas temos exemplos de países como a China, que tem praticamente zero pessoas contaminadas pelo HIV. Depois temos mais países nórdicos, como a Bulgária e outros, que também têm zero contaminação por HIV. Então, os exemplos de combate ao HIV da China, da Bulgária, desses países nórdicos, não nos chegaram a Moçambique. Chegaram-nos exemplos de países que também têm pessoas contaminadas por HIV, ou seja, esses não servem como exemplo, servem aqueles que não têm contaminação, porque esses sim é que têm autoridade para poder dizer alguma coisa aos outros em torno dessa informação. Então, esta vertente de negócio e numa vertente também de imposição, porque haviam pessoas que procuravam outros métodos, investigavam outros métodos, mas essas pessoas eram perseguidas e mortas, e tanto que até hoje continuamos a ter, se calhar, o antirretroviral como a única forma eficaz para poder controlar este HIV. E nós tivemos, em Moçambique, pessoas que foram diagnosticados HIV, mas não tinham HIV. Mas foram diagnosticados, começaram a consumir antirretrovirais. Quando foram a outros hospitais, não foram diagnosticados de HIV, mas porque o seu organismo já está habituado a ser estimulado pelo antirretroviral, já não havia como esta pessoa recuar. Então ficou dependente de químicos, esses antirretrovirais que estimulam o cérebro, as células que lidam com a sua imunidade. Então, é com muita tristeza mesmo que as pessoas, porque tinham que entregar resultados, foram diagnosticando, muitas pessoas deram-nos como positivo e pessoas que até se questionavam, mas como? Eu sou fiel ao meu parceiro, eu sou fiel a minha esposa, como isso aconteceu? E isso destruiu lares, porque há pessoas que foram diagnosticadas de uma forma incorreta, quando chegou em casa transmitiu ao marido, o marido ou a esposa correu para fazer teste, descobriu que era negativo e disse, pronto, você me traiu e tchau. Então,
não houve muita sensibilidade, não houve muita seriedade neste processo todo. Então, culminou com estes números elevados de pessoas contaminadas pelo vírus do HIV. É difícil conviver com isto. Há pessoas que não têm essa oportunidade de descansar, porque isto também requer um descanso contínuo. Há pessoas que trabalham em turnos, não têm capacidade de descansar como os outros, então acaba desgastando o seu organismo pela falta de descanso. Então nós nos solidarizamos com todas as pessoas que se encontram a travar esta luta. Eu creio que há que chegar à morte, deve chegar por coisas naturais, ou seja, o dia que Deus decidiu que de facto seria esse e não de facto pelo próprio HIV. Então vamos continuar a lutar. Um dia teremos uma resposta satisfatória. É só não se desistir. Todos aqueles que se encontram contaminados, eu acho que podem de facto continuar a acreditar. Muito bem, muitíssimo obrigado. Já mesmo em jeito de últimas considerações, continuo mesmo consigo. Como analista, que reformas estruturais proporia para que Moçambique saísse desta triste estatística nos próximos 5 anos? Em 1 minuto e 50 segundos. Bem, eu direi algo aqui que vai soar a uma teoria de conspiração, mas eu sinto-me na posição, se calhar, de poder dizer isto. Com o encerramento dessas plataformas norte-americanas, todas que lidavam com programas de HIV, eu creio que nós teremos uma diminuição de contaminação de HIV-Sida. Digo isto porque é que a capacidade de dar respostas de pessoas positivas que foram coletadas, ela vai diminuir. Então, se ela diminui, significa que, em parte, o número também vai diminuir. Porque existem pessoas, hoje, muitos moçambicanos já estão conscientes, quando percebem que têm HIV, já diagnosticado e começam o tratamento, quando eles fazem essas famosas relações sexuais ocasionais, eles fazem com proteção, porque começam a respeitar a outra pessoa. Podem não partilhar a informação com a pessoa, mas, de facto, eles usam alguns métodos para que não prejudiquem aquela pessoa. E parece-me que os novos antirretrovirais têm capacidade de chegar-se a um nível de indetectável, ou seja, a pessoa é indetectável. Faz-se teste de HIV e a pessoa não acusa, mas a pessoa não pode parar de consumir os antirretrovirais. Então, por aí, se calhar, Moçambique tem que abrir canais bilaterais com os estados que têm esses fármacos que produzem isso, porque já temos pessoas que dependem disso, para poder ter esse medicamento e para fornecer, se calhar, essas pessoas, para que continuem, de facto, nesta zona de detecção zero de HIV-Sida. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssima Telma. Mesmo consigo, iniciou a discussão, agora termina. Como analista, quais reformas estruturais propõem para que Moçambique deixe de estar nesta lista lamentável como um dos países ou no topo dos países infectados pelo HIV? Bem, acho que o meu colega acabou dizendo tudo. Uma das coisas que eu poderia lamentar é talvez haver mais expensão, fiscalização para evitar dados falsos, porque olhar a vida das pessoas como um negócio é extremamente triste, porque estes níveis também, quando são níveis em que o aumento do número também não é de forma honesta, há pessoas também que são atribuídas à doença que é para aumentar a estatística. Isso chega a ser demasiadamente triste. E outra coisa que eu queria deixar como mulher é dar uma educação cívica às raparigas, fazer lembrar que o método anticonceptivo não protege as doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV e outras doenças que podem ser transmitidas sexualmente. Porque nos estudos que foram feitos recentemente, foi possível notar que o maior índice de HIV
está nas mulheres do que nos homens. Salientar que os homens também são a minoria, mas mesmo assim é importante frisar, porque às vezes as raparigas têm uma tendência de fazer relações sexuais desprotegidas, porque se calhar tem lá um implante, porque usou um DIU, porque viu um preservativo. Então isto acaba sendo realmente um veículo de transmissão. Então é melhor perceber que onde há um método anticonceptivo há um diabo invisível e que deve pensar primeiro nesta doença que é crônica do que uma gravidez que pode te trazer um filho ainda que indesejável. Quando ele vem ao mundo, ele torna-se uma bênção e nós aprendemos a amar como nunca e até nos esquecemos que não era o momento certo para ter. Obrigado. Muitíssimo obrigado, caríssima Telma, como também agradeço, caríssimo Mulungu, por este momento de discussão destes 3 temas importantes para a sociedade moçambicana, acreditamos nós. E tal como temos insistido em dizer neste programa, quem está na linha da frente é o caro telespectador, é o caro internauta, por isso todos os temas cá discutidos fazem parte do seu dia a dia para melhorar aquela que é a sua posição como quem está inserido numa sociedade. Nós nos despedimos com a promessa de voltar na próxima terça-feira com mais pontos a serem discutidos nesta mesma mesa. Caríssimo telespectador e internauta, continue desse lado, conosco. Até lá, fique bem.